E aí, bonitinhos e bonitinhas, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo Félix. Muito obrigado por me receber aí na sua telinha. Sabe aquela aula que você esperava que vai mudar sua nota de patamar? É essa daqui. Então, não sai daí que esse é o Redigir Channel. Vai, vinheta! Muito bem. Nossa aula é sobre referências bibliográficas na redação. Você já se acomodou? Procure um lugar tranquilo e silencioso, ok? Quero falar com você, aluno, aluna do curso Redigir. Acompanhe a explicação com bastante atenção e procure aplicar os novos conhecimentos em suas redações. Em um texto de opinião, nosso objetivo é apresentar e defender um posicionamento crítico. O aluno deve fazer isso na tese, na introdução. Como bem sabemos, para que isso seja alcançado, são necessários alguns cuidados com a elaboração de nosso projeto de texto, porque o posicionamento crítico do aluno na introdução deve se prolongar pelo desenvolvimento. E o desenvolvimento de cada ideia selecionada por nós. No texto dissertativo argumentativo, temos esta organização. Então, tese, posicionamento crítico, continua nos argumentos e termina com a proposta de solução para aquele posicionamento crítico. Isso nós chamamos de projeto de texto. Então, temos aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão em 3 partes distintas, como vocês observam aí. Logo, pensando em oferecer ferramentas para sustentação dos seus argumentos, trazemos uma estratégia argumentativa no intento de que você, aluno ou aluna do curso Redigir, desenvolva bem sua redação, tornando-a fortemente persuasiva e bem estruturada. Para tanto, mostraremos a seguir uma forma de defender seu ponto de vista. O que faz cair a nota de muitos alunos é que eles não têm argumentos fortes. Esses argumentos podem ser referências musicais, como mostrado na aula anterior, referências bibliográficas, como será mostrado a partir de agora nessa aula. Muito bem. A partir de agora, traremos aqui alguns livros, algumas indicações de leitura, para que vocês possam utilizar esses livros, essas referências, nas suas próximas redações. O primeiro livro todos conhecem, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Você já o leu? É o maior clássico da literatura realista de língua portuguesa, publicado em 1881. Este livro marca o início oficial do realismo no Brasil e ainda serve de divisão na obra de seu autor, Machado de Assis, marcando o início da fase mais madura e qualificada desse escritor. A narração é feita em primeira pessoa e postumamente, ou seja, o narrador se auto-intitula um defunto autor, um morto que resolveu escrever suas memórias. Com esse procedimento, o narrador consegue ficar além de nosso julgamento terreno e, desse modo, pode contar as memórias da forma como melhor lhe convém. Uma ideia, maravilhosa aí de Machado de Assis em criar um defunto autor. Não é verdade? Professor, muito bem. E quais temas eu poderia utilizar essa obra de Machado de Assis? Vamos ver. Tá aí, ó. Aceitação dos deficientes
ambição pelo poder, pelo dinheiro, o adultério e o ciúme que podem levar ao feminicídio, filosofia de favorecimento, meritocracia, preconceito, filosofia positivista. Tudo isso é assunto que pode ser dialogado nesse livro e pode ser trazido à tona nesses temas aí. Vamos ao próximo livro indicado. O Redigir indica para você Pós-Verdade, a nova guerra contra os fatos em tempos de fake news. Quero só fazer uma observação. Esse livro já podia ter sido utilizado lá no tema do Enem passado, né, em um dos Enems anteriores, que foi sobre o controle de dados do usuário na internet, ok? O livro, escrito pelo jornalista norte-americano Matthew D'Ancona, trata da análise de uma problemática que, mesmo não sendo recente, tem tomado grandes proporções nos últimos anos. As fake news. Para ilustrar sua fala, o autor faz exemplos de notícias falsas que tiveram impactos consideráveis, com maior destaque no âmbito político. Neste livro surpreendente e revelador, a pós-verdade é diferenciada de uma longa tradição de mentiras políticas, mostrando o poder das novas tecnologias e das mídias sociais de manipularem, polarizarem e enraizarem opiniões. Atenção, alunos e alunas que querem fazer a prova da URCA, Universidade Regional do Cariri. As redações da URCA, muitas delas abordam temas políticos, abordam temas em que a mídia influencia toda uma sociedade. Então, esse livro é bastante indicado para vocês. Leiam. Temas abordados: fake news, a influência do universo digital, o poder da informação no século XXI. Olha que interessante. O poder da informação no século XXI, a maturidade social frente à internet. A internet, apesar de ter completado recentemente aí, 30 anos, porém, não há um amadurecimento da sociedade em relação ao seu uso. A importância do uso consciente da tecnologia. Tudo bem? Vamos adiante. Daqui a pouco eu irei apresentar 2 exemplos do Redigir, criado pelo Redigir, com referências bibliográficas. Aguarde. O próximo é Preconceito Linguístico. Vocês conhecem esse livro? Já ouviram falar? Preconceito é uma palavra cada vez mais constante no nosso dia a dia. Em seu livro Preconceito Linguístico, o que é, como se faz, que não é recente, Marcos Banho nos chama a atenção para um outro tipo de preconceito, que em geral passa despercebido e ignorado pela maioria da população brasileira. É o que ele intitula como preconceito linguístico. Nesse contexto, ele atribui como origem do preconceito linguístico a confusão criada entre língua e gramática normativa. Você sabia que a gramática normativa, a língua, ela diferencia classes sociais, por exemplo? Pois é. Então, olha os temas que podem ser alvo desse livro. Preconceito linguístico, o próprio assunto, né? Mais específico. A língua como forma de domínio social, como eu acabei de dizer, né? A gramática normativa, quem a detém também detém o domínio social. Desafios na educação brasileira, letramento e leitura e desigualdade social. Tá vendo como é interessante? Muito bem, vamos adiante com a indicação de mais um livro. Eita, gente, esse daqui é incrível, viu?
Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. Foi traduzido para 15 idiomas. Nascida em uma comunidade rural de Minas Gerais, a autora migrou para São Paulo, mais especificamente para a favela do Canindé, onde permaneceu a maior parte da vida. Negra e marginalizada, ela trabalhava como catadora de material reciclável e usava os cadernos que encontrava no lixo para escrever. Meus amigos, minhas amigas, leitura não serve só para fazer a prova de redação, ou seja, qual for a prova. A leitura, muitas vezes, ela é uma lição de vida. E esse livro, Quarto de Despejo, é sim uma lição de vida, um tapa na cara da sociedade. Ela encontrava os cadernos para escrever seus textos no lixo. E isso não foi dificuldade para que ela se tornasse uma escritora. Em sua obra, reflete sobre desigualdade e injustiça a partir de acontecimentos do seu cotidiano. Incrível. Temas abordados: desigualdade social, empoderamento feminino, desafios dos negros na sociedade brasileira, combate às injustiças sociais, o poder da escrita, o lixo e as pessoas que dependem dele, racismo. Olha quantos temas aí. Não parou não. Vamos ao último livro, nossa última dica de referência bibliográfica. A partir dela nós mostraremos 2 exemplos. O livro O Quarto Poder, do renomado jornalista Paulo Henrique Amorim, fala de televisão e começa criticando as escolhas feitas pelo país para o modelo de televisão aqui implantado, a televisão comercial. E comenta consequências dessas escolhas políticas, comparando-as com as definições de outros países, para mostrar na visão dele as imperfeições e desvios graves dessa modelagem. O livro fala de imprensa, prioriza a televisão e foca na Rede Globo e suas relações com o poder ao longo dos últimos 50 anos, mais ou menos. Esse livro se relaciona, a temática, o eixo, né? Mais ou menos com o pós-verdade. Temas abordados: a influência da televisão na sociedade, padrões impostos pela mídia, beleza, riqueza, felicidade. Aí você pergunta, mas o que os padrões de beleza têm a ver com esse livro? Tudo, não é? Porque todos esses padrões são implantados, são orientados, né, pelas mídias, pela televisão. Todas as nossas opiniões são direcionadas pela televisão, não é? Então precisamos ter cuidado disso. Só a leitura nos liberta. O uso de informações para causar alienação, a ética na imprensa, sensacionalismo. Olha o tanto de tema aí. Bom, professor, agora eu quero isso na prática. Como utilizar na prática? Ah, muito bem. O Redigi pensou nisso. Apresentamos para você 2 modelos de desenvolvimento. O primeiro já está em sua tela. O tema é os desafios para combater as fake news no Brasil. Exatamente. Olha como ficou bonitinho aí para vocês. Feito com todo carinho, com todo amor. Nós preparamos para você um parágrafo dividido em cores, porque mostra a importância da divisão do parágrafo em 3 principais partes: o contexto, a argumentação e a conclusão. Em verde, apontado está cada elemento de coesão. Tá vendo aí? Está na cor verde. Vamos à leitura. Em primeira análise, como explica Matthew D'Ancona no livro Pós-Verdade, a nova guerra entre os fatos em tempos de fake news, essas falsas notícias se propalam devido à alienação de grande parte da população. Assim, as mídias e os sistemas políticos recorrem a essa ferramenta institucional de informação,
a fim de espalharem suas ideias de domínio em massa. Logo, faz-se mister que a população averigue e comprove tais notícias por meio de veículos de credibilidade, combatendo seus efeitos nocivos. Prestem atenção. Na cor lilás está o contexto bibliográfico. Na cor vermelha, a argumentação. Na cor preta, a conclusão do parágrafo. Então, prestem bem atenção. Reproduzam esse exemplo nas próximas redações de vocês. Tá bom? Com o segundo exemplo, que vou mostrar na tela a seguir, eu quero que vocês visualizem bem a estrutura desse parágrafo. Em primeira análise, é porque trata-se do segundo parágrafo. O próximo exemplo traz uma estrutura muito parecida com essa que eu mostrei aqui. Vejam só. A única diferença é que eu mudei de segundo parágrafo para terceiro parágrafo. Como, professor, que a gente sabe disso? Porque já é segunda análise, não é mais primeira análise, tá? O tema é outro. O tema é a inclusão digital em tempos de pandemia no Brasil. Porém, a estrutura é similar. O que é que eu quero mostrar com isso? Que o aluno, o candidato, aquele que vai produzir um texto numa prova de redação, não deve esperar por criatividade. Ele deve ter uma estrutura pronta em sua mente, em sua memória, e apenas mudar algumas referências e pontos de vista que vão depender do novo tema abordado. Mas nunca esperar apenas pela criatividade e criar sempre redações completamente diferentes. Tudo bem? Vejam, em segunda análise, assim, logo, faz-se mister que, são estruturas pré-prontas, pré-moldadas. Você já tem a sua? O Redigir já deu a aula de introdução, trazendo o seu modelo pré-pronto, e agora traz o modelo pré-pronto para o seu desenvolvimento. Tá vendo como a promessa que lá na introdução eu disse, sua nota vai mudar de patamar, era verdade. Tenho certeza que você aplicando uma introdução e um desenvolvimento como indicados pelo Redigir, e ainda mais a proposta de intervenção nas aulas futuras, você vai tirar uma nota maravilhosa, tá bom? Vamos à leitura. Por que, professor, a inclusão digital em tempos de pandemia no Brasil? Será que isso cai na redação? Não sei se vai cair. Não nos importa isso. Importa é que eu posso colocar qualquer tema aqui que eu vou brincar com as palavras, né? Quando a gente cria essas estruturas pré-prontas, nós passamos a brincar de fazer redação. Então vejam, em um tempo em que o Enem está marcado, continua marcado, mesmo sem inclusão digital para milhões de alunos em todo o Brasil, eu resolvi fazer uma redação sobre esse tema. Tudo bem? Vamos lá. Em segunda análise, vale suscitar o livro Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, que mostra a desigualdade social nas comunidades brasileiras e a negligência do Estado frente às carências dessa gente. Na cor lilás, foi o contexto bibliográfico. Em vermelho, a argumentação. Assim, diante do quadro de pobreza e miséria em que se encontra, a população das periferias tem seus direitos de equidade e inclusão suprimidos por culpa das autoridades constituintes, tendo o acesso à educação, ao lazer e ao trabalho
dificultados. Logo, faz-se mister que o governo tenha um olhar mais cuidadoso para esses cidadãos, oferecendo o que lhes é de direito. Na cor preta, a conclusão do parágrafo. Bom, pessoal, você, aluno e aluna do Redigir, é capaz de grandes feitos. Acredite em seu potencial, porque nós acreditamos em seu potencial. Estudem, pratiquem e eu tenho certeza que vocês obterão sucesso nas suas próximas redações. Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham adorado essa aula e que realmente sua nota mude de patamar a partir dela, ok? Não se esqueça de acessar as nossas mídias digitais, Redigir Channel, Redigir Cast no Spotify, o Twitter e o Instagram, @Marcelo Redigir e Lincoln Redigir. Um forte abraço, um beijo no coração e fui!